A escatologia da igreja primitiva, ela era futura, mas ela era também presente. Eles aguardavam a volta de Cristo, mas eles já viviam a escatologia. Eles já pregavam, eles já buscavam o batismo com o Espírito Santo, eles já buscavam o reino de Deus. A escatologia para eles era presente, era futura, mas era também presente. A esperança escatológica, ela deve ser vista como a essência da vida cristã. Esperança escatológica, esperança de que Cristo virá, deve ser a essência da nossa vida cristã. Já pensou ser crente sem estar esperando Cristo vir? Não faz sentido. A essência da nossa vida cristã é esperar Cristo vir. Já pensou uma noiva que não está nem preocupada se o noivo vem ou não? É terrível. Então a essência da nossa vida cristã é a nossa esperança escatológica. A esperança escatológica deve ser como a essência da vida cristã, juntamente com a fé e o amor, formando a tríade encontrada em 1 Coríntios 13:13. Em 1 Coríntios 13:13 tem três coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. A nossa esperança teológica tem que juntar-se à nossa fé e ao nosso amor e formar essa tríade, esse trio tão importante que está em 1 Coríntios 13:13. A fé, a esperança e o amor. Isso é muito necessário. Isso é a base do cristianismo. Cristianismo sem esperança escatológica é um cristianismo, a gente pode chamar de falso. Então, escatologia individual. Nós falamos de escatologia do Antigo Testamento, escatologia do Novo Testamento, escatologia individual. Eu vou parar no horário certinho, para eu ser abençoado. Tá? Vou parar no horário certinho, porque amanhã nós estaremos aqui, para o nosso último dia será na parte da manhã. Mas eu tenho ainda uns 10 minutinhos. Então eu vou começar a escatologia individual. Tá? Não vai dar tempo de fazê-la toda, mas eu vou começar. Então, escatologia individual. Como é que é a escatologia individual? O que é que tem nela? Tem a morte, o estado intermediário dos mortos e a ressurreição. Isso são assuntos da escatologia individual, a terceira divisão. Nós vimos a primeira divisão, escatologia do Antigo Testamento, a segunda divisão, escatologia do Novo, a terceira divisão, escatologia individual. Então, a escatologia individual começa com a morte. A qualquer momento, qualquer um de nós pode ir ao encontro de Cristo pela morte. Devemos estar preparados. Devemos estar preparados. Tem um adágio popular que diz que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas nós podemos chegar ao paraíso por intermédio da morte. A morte é um veículo que pode conduzir o crente à presença de Deus. Tem um hino antigo que diz que ninguém pode matar um crente, porque o crente não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. Então a morte para nós pode ser um veículo para nos conduzir ao paraíso. Então a morte, gente, é o primeiro ponto da escatologia individual. Ela pode se dar de três maneiras. Tá? Existem três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna.
Olha lá. Morte espiritual. O que é morte espiritual? O homem sem Deus está espiritualmente morto. Mas meu vizinho, tão bonzinho, está espiritualmente morto? Está espiritualmente morto. O espírito dele está morto para Deus. Está morto em ofensas e delitos. Por mais moral que ele tenha, por mais respeitoso que ele seja, o espírito dele está morto para Deus. Isso é morte espiritual. Você precisa pregar para o seu vizinho bonzinho, que te dá bom dia todo dia. Gente, eu vou falar um negócio chato. Uma vez, o vizinho de um irmão, não vou nem falar para vocês que esse irmão era pastor, eu não vou falar isso não, tá? O vizinho de um irmão, que eu não vou falar para vocês que era pastor, falou para mim assim, você deu o pai do senhor para ele é crente? Eu falei, é. Ele falou, eu não sabia. Ruim assim, né? O vizinho do pastor não sabia que o pastor era crente. Não faz isso não, tá? Não faz isso não, isso é feio. O seu vizinho que está espiritualmente morto, ele precisa que você pregue o evangelho para ele poder nascer de novo. A morte espiritual só pode ser vencida pelo novo nascimento que vem quando a pessoa aceita Jesus. Esse é o primeiro tipo de morte. O homem está separado de Deus por causa do pecado. O segundo tipo de morte, que pode acontecer a qualquer momento, é a morte física. A morte física, gente, ela é a separação desse corpo da alma e do espírito. Esse corpo vai para o pó e a alma e o espírito vão seguir a escatologia. Como é que é a escatologia? Essa escatologia é o seguinte, ó. Morte física. Esse corpo aqui, ó, ele vai para o pó da terra. Com diabetes e tudo. Ele vai para o pó da terra. Isso é morte física. A minha alma e o meu espírito vão lá para Deus. Ao homem é dado morrer uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Ué, mas não tem o juízo final? Gente, quando você vai para o direito, você vai ver que existem várias instâncias de julgamento. Então, o juízo final já chama, juízo final, é a última instância. Mas quando o camarada morre, ele já é julgado. Já é decidido. Ao homem é dado morrer uma vez. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma vez. Depois disso ele vai para o juízo. Para qual juízo? Para a primeira instância. O que a primeira instância decide? Paraíso ou inferno, prisão. O crente que morre, ele vai para o paraíso. Ele vai aguardar o arrebatamento da igreja no paraíso consciente, embora algumas correntes teológicas dizem que ele fica inconsciente. A nossa corrente teológica diz que ele fica consciente. O crente morreu, ele vai para o paraíso e fica lá consciente, já desfrutando da salvação, esperando o arrebatamento da igreja. Meu irmão, essa hora, está desfrutando da salvação. Aquele irmão que eu falei para vocês, que partiu para o Senhor, que era meu amigão. Irmão carnal, irmão biológico. Ele já está lá desfrutando da salvação. Esperando o arrebatamento da igreja. E o ímpio, para onde que o ímpio que morre vai? O ímpio que morre vai para o inferno prisão. Ele vai para o CDP de Deus. Sabe o que é CDP? Centro de Detenção Provisória. Queridinha, esse negócio vai fazer a minha voz sumir. Está vindo um frio terrível aqui. Eu estou falando do inferno, o inferno é quente, mas aqui não está quente não, está gelado. Então, e eu preciso falar amanhã. Amanhã ainda tem umas coisas para dizer para vocês.